Estamos começando mais um Café Bom Dia nesta quarta-feira, dia 17 de fevereiro. E a partir de agora você acompanha as principais informações aqui de Erechim, da região e também a nível nacional. Para me fazer companhia nesta quarta-feira, tenho aqui do lado a minha colega Daniele Marek. Um ótimo dia para você, Dani. Bom dia, Thay. Bom dia, o pessoal que está nos assistindo. Então, iniciamos mais uma quarta-feira com o Café Bom Dia. E agora a gente vai começar te atualizando das primeiras informações, tanto de Erechim como de região. E para começar, a gente já traz uma matéria que já saiu agora de manhã cedo em relação às vacinações. A Prefeitura de Porto Alegre estima que doses da vacina contra a Covid-19 acabem nesta quinta-feira. Secretaria da Saúde calcula que restam 5.000 doses. Segunda dose está garantida para quem já foi vacinado. Idosos com 83 anos ou mais e demais públicos-alvo têm imunização assegurada. A Prefeitura, então, estima que as vacinas contra a Covid acabem nessa próxima quinta-feira, amanhã, e causa também preocupação em relação aos próximos dias de imunização para as próximas faixas etárias que estão programadas para acontecer, em relação da falta de insumos e também em relação à falta de vacinas que vem chegando através do governo federal. Contigo, Thay. Olha só, Dani, preocupante mesmo essa situação, que tu colocou, Já nem bem começamos a vacinação e já está agora faltando a vacinação. Bom, agora, Dani, falando sobre segurança, olha só, informações apuradas pelo nosso repórter Alan Dias. Um homem foi baleado na manhã desta quarta-feira na rua Pernambuco, no bairro São Vicente de Paulo, aqui em Erechim. De acordo com as primeiras informações, a vítima estaria na via pública quando foi surpreendida por 2 indivíduos em uma moto. O caroneiro abriu fogo e a dupla fugiu na sequência. O homem foi encaminhado para o hospital e, por enquanto, não há informações sobre o estado de saúde dele. Tá aí a informação, o que aconteceu ontem, então, de manhã, infelizmente, aí essa informação. Agora, Dani, vamos falar da nossa capa. Eu já estou aqui com a capa do Bom Dia de hoje, da edição desta quarta-feira, e traz como manchete: comércio dividido com diferentes estratégias. Temos também destaque para Erechim. Paraboni garante que Cotrel apresentará documentos. O presidente da cooperativa afirma que cumprirá determinação judicial no prazo de 15 dias. Decisão foi divulgada com exclusividade pelo jornal Bom Dia. Adoção de animais. Quando tem a fala aqui do padre Walter Girelli, quanto mais harmonia existir entre os seres humanos e os animais, maior será a fraternidade. Temos destaque aqui também para o Banco Central, como saber se o CPF foi usado por terceiros. E também em relação ao Estado, o governo do Rio Grande do Sul, decreto que limita ocupações nas salas de aula é revogado. Está aí o destaque para você da educação. E lembrando que o Jornal Bom Dia já está nas bancas e tem todas essas informações ali em detalhes, com exclusividade, para você conferir. 8h43, Dani. Tá, e falando agora em relação à Covid-19, que é um dos assuntos que a gente mais vem tratando nos últimos dias, que é de extrema importância a gente ressaltar a cada novo dia que se passa em relação a isso. E o Correio do Povo trouxe essa matéria agora, hoje, nesta quarta-feira, que o registro do CEPA do Amazonas avança em São Paulo e preocupa cidades que podem, então, estar adquirindo o lockdown, O estado de São Paulo ele registrou, nesta segunda-feira, 25 casos da variante da Covid-19 do Amazonas, dos quais 16 são de transmissão local, autóctones. A maior parte dos casos foi detectado em Araraquara, que decretou o lockdown para conter a propagação da doença. A preocupação tem se estendido entre prefeitos do interior do estado, onde as medidas de combate têm sido endurecidas diante do temor de colapso do sistema de saúde, destaca o estado de São Paulo. Então, a gente vinha conversando até aqui no off, eu e a Thay, hoje de manhã cedo, em relação à questão de estar avançando cada vez mais aqui na nossa região aqui de Erechim, mas também pegando aqui a questão de Santa Catarina, do quanto o Covid vem avançando e agora com essa nova
essa nova transmutação dele, né, Thay? Ele acaba chegando no público mais jovem e sendo mais rigoroso em relação aos próprios efeitos que andam causando, né? Então a gente comentava aqui no estúdio da TV em relação a isso e do quão preocupante nós também estamos ficando cada vez mais em relação a isso. A gente teve a vacina, a gente já tem um programa ali de distanciamento social, né, em relação às bandeiras, falando aqui do estado do Rio Grande do Sul, mas o vírus acaba avançando cada vez mais e cada vez mais rápido, o que preocupa, né, todo mundo, né, Thay, como a gente estava comentando, não só nós que temos familiares, né, mas também aos nossos colegas de trabalho, a gente que pega ônibus de manhã cedo, que tem que trabalhar, que tem que se deslocar das casas, né, e ainda está aí possivelmente exposto a esse vírus. Então a gente sempre vem ressaltando o quão importante é a manutenção ali de a gente ficar mais em casa, né, ter um pouco de distanciamento em relação às aglomerações. A gente sabe, né, Thay, que é complicado, um ano a gente vai fazer agora já em março em relação ao Covid aqui no Brasil, onde começou o boom, onde começou aí nossos períodos de confinamento, né, em relação a isso, e a gente tem noção do quão difícil é, mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa, né, pagar o nosso pão de cada dia, precisa também, de alguma forma, dar uma relaxada, dar uma caminhada para sair de casa, mas em relação aos outros movimentos, né, outras aglomerações, é importante a gente estar se cuidando cada vez mais, né, Thay? Exatamente, Dani, como tu estava comentando agora, muitas vezes a gente não dá aquela importância até não chegar próximo a nós, né? Próximo à nossa família. E aí, quando a situação, alguém da nossa família contrai, alguma coisa acontece, aí a gente sente a gravidade da doença. Porque como é um assunto que é muito comentado, né? As pessoas chegam a enjoar, digamos assim, ai, vacina, corona, não aguento mais. Mas é um assunto que infelizmente, algo que está matando muita gente, né? E agora, com essa nova variante, como a Dani comentou antes, está se espalhando muito mais rápido que a outra. Então, no início, logo que começou a pandemia, não tinha quase nenhum caso aqui no Brasil. Os outros países eles já estavam alastrados com o coronavírus e aqui no Brasil nós não tínhamos casos. E começou assim, um caso. E aí foi se espalhando. E agora, com essa nova variante, nós temos mais uma vez alguns casos e ela está se espalhando muito mais rápido que antes. E falando ainda de vacina, Dani, olha só, a OMS autoriza o uso emergencial da vacina de Oxford. Antes estava em andamento, né? Não era todas, era a Coronavac só que estava autorizada para uso emergencial, e agora a OMS está autorizando o uso emergencial para outra vacina, para Oxford. Esse imunizante ele está sendo produzido na Coreia do Sul e na Índia. A Organização Mundial da Saúde informou nesta semana que autorizou o uso emergencial da vacina desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. A OMS autorizou o uso emergencial da vacina produzidas em locais diferentes. Uma fabricada pela AstraZeneca, SK Bio, na Coreia do Sul, e a outra pelo Instituto Serum, na Índia. E temos ali uma fala do diretor-geral da OMS, né, que ele diz o seguinte: hoje é um dia para renovarmos a esperança no controle da pandemia. A OMS autorizou o uso emergencial das duas versões da vacina da Oxford AstraZeneca, dando sinal verde para que a vacinação comece mundialmente pelo COVAX, disse o diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, né, um sobrenome bem estrangeiro, durante a coletiva. E também tem em relação à COVAX, né? A decisão desta segunda-feira permite que as vacinas sejam distribuídas pelo programa COVAX Facility, iniciativa da OMS para ajudar os países em desenvolvimento a ter acesso equitativo às vacinas contra a Covid-19. Então, nós acompanhamos aí, tomara, né, que comece a chegar essa vacina para nós aqui e a gente consiga vacinar as pessoas, né, Dani? Porque, como tu comentavas antes, quando a gente consegue a vacina, começa a ter o atraso nos insumos, né? Primeiro, os atrasos dos insumos para a produção da vacina aqui no Brasil, que vem lá da China, e depois aí acontece de ter essas faltas de vacina.
Então, o processo ele já é um pouco demorado, né? Porque tem os grupos prioritários primeiro. Então, quando começa já ter o cancelamento da vacinação, atrasa mais ainda. Então, é aí que a gente tem que reforçar mais ainda para que a gente não deixe de se cuidar, que agora está uma situação bem crítica. Realmente já estava, né? Mas agora de olho, né, na prevenção realmente. Exatamente, Thay. E falando também em relação à questão do Covid-19, o governo do estado lançou ontem, então, decreto que limita ocupações nas salas de aula, que foi, então, revogado, né, do que já estava acontecendo antes. Um decreto publicado no fim da tarde de segunda-feira pelo governo do estado do Rio Grande do Sul divulgou a revogação do limite de ocupações de alunos em sala de aula. As voltas às aulas presenciais têm sido um tema muito discutido atualmente, justamente pelo fato das medidas serem tomadas aos poucos, buscando preservar a segurança dos alunos e professores. Porém, com esse novo decreto, a limitação passará de 50% das ocupações à distância de 1,5 metros ou entre as classes, equivalente a uma pessoa a cada 2,5 metros quadrados. Com a medida, não existe outra norma que determine a quantidade de pessoas que deve estar em sala de aula. Essa nova regra vale para todos os tipos de bandeira, incluindo a preta. Aqui aqui em Erechim, o retorno às atividades escolares aconteceu durante o mês, vai estar acontecendo, né, entre fevereiro e março, seja no ensino particular ou privado. Inicialmente, as escolas já começaram o ano letivo seguindo com o ensino híbrido, que, segundo pais e alunos, tem funcionado perfeitamente e garantindo a segurança para as famílias. Em contrapartida, com a mudança da norma, surgem alterações na quantidade de alunos comportado por sala de aula. De acordo com a coordenadoria da 15ª Regional de Educação, Juliane Brunês, a mudança já estava prevista. Diz ela, sabíamos que o Comitê Estadual estudava alterações, buscava dados científicos que, então, assegurassem esse retorno de mais do que 50% dos alunos em sala de aula. E para você que está nos assistindo, o que você acha desse retorno às aulas, né, com a capacidade já saindo da ideia de ser só híbrido, de ter aula presencial e aula remota? Conta para nós ali nos comentários do Facebook da nossa live de hoje, para a gente também saber a opinião de vocês em relação a isso. Lembrando que você pode também nos mandar perguntas, nos mandar informações também que está acontecendo, que a gente acompanha aqui pelas nossas redes sociais do Jornal Bom Dia, né, Thay? Exatamente, Dani. Agora eu vou dar uma olhadinha em quem está participando aqui conosco já. Tem a Indianária Deon, que diz bom dia para você, Indianária. E também a Maria Salete Martins. Um bom dia, Maria, sempre ligadinha aqui conosco. Só vou tomar uma aguinha aqui, que deu uma enroladinha aqui na garganta, é só um minutinho. Então, a gente vai trazendo mais informações. Olha só, a crise do entretenimento na pandemia, um dos assuntos mais comentados, a gente já vinha falando deles nos últimos meses, né, em relação a como ficou, então, como está a situação de quem trabalhava com entretenimento, shows, bares, né, o pessoal da música, o pessoal do teatro. E a matéria foi publicada pelo G1 e ela traz que 350 mil eventos foram adiados ou cancelados durante esse ano de 2020 e começo de 2021. E esses rombos, eles acabaram sendo de 90 milhões perdidos em relação a essas paradas, né, em relação à pandemia. Parados há quase um ano, produtores dizem que lives, drive-ins e outras iniciativas não impediram empresas que ficassem no vermelho. Entretanto, muitos outros profissionais que não tinham como usar dessa função acabaram sendo, então, prejudicados em relação ao Covid-19, né? E é aquilo que a gente fala, né, tá aí o pessoal que está nos assistindo. Muitas dessas empresas, os músicos, né, semana passada saiu uma notícia aqui, uma matéria feita, se não me engano, pela Ragnara Zago, nossa colega daqui da redação, que ela trazia o reflexo daqui da região de Erechim e de como os profissionais que estão nessa área de entretenimento estavam se modificando, né, para ainda conseguir se manterem tanto no mercado também quanto manterem os seus próprios ganhos, né. Então é bem preocupante essa área do entretenimento, porque a gente não sabe como vai ser os próximos meses, né, em relação a 2021, e o quanto isso ainda pode agravar a situação dessas casas de show ou profissionais que usam dessa arte, usam dos seus dons aí para trabalhar, né, Thay?
Exatamente, e essa questão dos artistas, dos dançarinos, ela gera uma questão assim que ficou assim bem complicada o ano passado, né? Porque esses eventos que envolviam a aglomeração de pessoas, enfim, foram cancelados, claro, né, devido à prevenção, né, para proteger as pessoas, mas as pessoas que sobrevivem da arte, da dança, da cultura, da música, elas acabaram sofrendo muitas consequências, muito mais afetadas, diversos setores foram afetados, todos nós fomos afetados, mas esse setor que dependia exclusivamente da aglomeração de pessoas acabou sendo muito afetado. E até então, né, Dani, os artistas se reuniram e conseguiram criar aquela lei Aldir Blanc, né, isso. que traz recursos do governo federal para conseguir ajudar os artistas. E agora eles estão assim tentando retomar as atividades com segurança, mas o que a gente acompanha é que agora, né, que essa situação o vírus está se espalhando, ainda se estuda como que isso vai ser feito, né? Muitos artistas também optaram por fazer eventos online, foi feito muitas lives, né? Muitos se reinventaram, né? E o carnaval também, né? O carnaval, onde muitos artistas se preparavam o ano inteiro, né, para fazer as festividades, então tudo foi muito afetado, tudo foi muito cancelado, né? Vamos dar uma espiadinha agora no nosso tempo, né? Na janela aqui do Bom Dia, você confere que o centro de Erechim, um céu bem azul claro nesta quarta-feira, dia 17, e depois você vai conferir como vai ficar o tempo aqui em Erechim e também na região. Mas antes, Dani, vamos falar de um outro assunto que nós comentávamos até esses dias atrás, que é em relação ao fechamento das agências da Ford aqui no Brasil, né? Então, olha só, eu tenho uma notícia aqui da Agência Brasil que diz o seguinte: MPT reafirma que Ford só pode demitir após negociação coletiva. Os procuradores esclarecem liminar da Justiça do Trabalho. A montadora Ford, que anunciou o encerramento das atividades no Brasil em janeiro, só pode demitir em massa após o encerramento das negociações coletivas, informou o Ministério Público do Trabalho, o MPT. Em nota assinada pelo Grupo Especial de Atuação Finalística, o GEAF do MPT, os procuradores informaram que a empresa só poderá dispensar os funcionários depois de esgotados todos os meios de discussões. O comunicado informou o MPT, busca esclarecer a liminar do desembargador Edilton Meireles de Oliveira Santos, da Justiça do Trabalho da 5ª Região da Bahia, e, segundo o GEAF, a liminar não liberou sobre dispensas em massa. A decisão apenas esclareceu alguns pontos de sentença anterior da Justiça do Trabalho de Camaçari, da Bahia, que havia exigido negociações com o Sindicato dos Metalúrgicos. De acordo com o MPT, a liminar autorizou a Ford a demitir individualmente os trabalhadores que tenham cometido justa causa e suspendeu a determinação de que a montadora apresente informações sobre toda a rede de contratos afetada pelo encerramento das atividades no Brasil. As demais exigências, informou a nota do GEAF, continuam valendo. Segundo o Ministério Público do Trabalho, a ação que exigiu as negociações coletivas tem como objetivo minimizar o impacto social e econômico do fim da atividade da Ford no país. A Ford anunciou o fechamento de todas as fábricas no Brasil no início de janeiro, depois de 101 anos no país. Olha só, né, Dani, que notícia. Então, uma notícia aí bem desafiadora agora para esses funcionários. Imagina, 101 anos a Ford atuava aqui no país e agora anunciou o fechamento das portas. Desafiador para os funcionários, para as famílias. Então, a gente acompanha aí como que vai ficar essa situação, né, e como o Ministério Público afirma que só vai poder demitir os funcionários depois de todas as negociações. Até porque tem todo um processo, né, Dani, para acontecer esse fechamento, essa dispensa de funcionários. E a gente segue acompanhando daqui para ver o que vai acontecer com esses funcionários, como que vai ser o final dessa história.
Exatamente, né, Thay? Até porque é uma empresa, né, que está há muitos anos aqui no Brasil, trouxe também vários recursos para nós em relação à economia também, à geração de emprego, né? Então a gente aguarda para ver como vai ser então essa negociação até o final desses processos. E agora eu trago uma notícia para vocês que a operadora pagará 25 mil a cliente que teve o WhatsApp clonado. A operadora é condenada a pagar 25 mil em danos morais a um cliente que teve o WhatsApp clonado. Ao acessar a conta da vítima, o invasor se aproveitou dos contatos para pedir dinheiro e o usuário recorreu à justiça para que a operadora fosse condenada. O juiz responsável pela decisão apontou que a empresa de telefonia integra a cadeia de consumo e falhou ao não fiscalizar os procedimentos de segurança contra essas fraudes corretamente. A empresa, por outro lado, defendeu e afirmou que não tem acesso às contas do aplicativo de mensagens que requer confirmação via SMS dos proprietários para ser instalado. Então, para você que já teve seu WhatsApp clonado ou se teve também o número clonado, é importante a gente ressaltar que você vá, né, até... faça também essa denúncia, vá até a delegacia, registre o BO em relação a isso também, né? Porque tem tem toda a justiça de alguma forma assegura, né, que esses dados, mesmo sendo de celulares particulares, eles também são, né, de responsabilidade para que a gente não acabe passando por essas fraudes em relação à internet, né, a questão de tecnologia. Então, a gente tem que já vem acontecendo muito esses últimos dias casos em relação a isso, né, de pessoas que se aproveitam disso para pedir dinheiro, dizendo que são a pessoa e que precisam disso, que precisam daquilo, e daí acabam fazendo, né, esses golpes na internet, não somente com a questão do WhatsApp, que é o nosso, hoje é um dos aplicativos que a gente mais usa em relação a troca de mensagens, mas também como Facebook, Instagram. Então, é importante ressaltar, se caso houve, então, essa clonagem ou essa invasão de dados, que vocês recorram, então, à justiça, né? Primeiramente, indo fazer um BO em relação a isso, porque é considerado também como um crime cibernético, como eles contam, né? Como falam. Então, é importante sempre estar alerta em relação a isso, para também não serem prejudicados em relação à própria pessoa, né, Thay? Exatamente, e tecnologia, né, Dani? Celular, principalmente o WhatsApp, é algo que a gente usa muito, todo mundo usa para o trabalho, para pessoalmente, enfim. E é uma tecnologia aí que cresceu muito rapidamente e pelo que a gente acompanha, né, nos sites de tecnologia, a tendência é só crescer, assim, esse uso da tecnologia para fazer operações de trabalho. Então, como tu disse, né, todo cuidado é bom e vale a pena a gente tomar cuidado. E agora, Dani, falando sobre o mundo, ontem, essa semana, na verdade, né, nós estamos acompanhando a situação lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ao menos 21 pessoas morrem em consequência da onda de frio. O frio atrapalha a campanha de vacinação, interrompe o fornecimento de energia elétrica e as operações navais e a indústria de óleo e gás. O prefeito da cidade atingida pede para que empresas que ainda têm energia abram suas portas para servir como centros de aquecimento. Informação aqui do G1 publicada. Então, eles colocam, né, ao menos 21 pessoas morreram em consequência de uma onda de frio histórica nos Estados Unidos e deixou milhões de pessoas sem energia elétrica nesta terça-feira, dia 16. As mortes aconteceram nos estados do Texas, Louisiana e Kentucky, acho que é assim que se pronuncia, e Missouri. Então, 4 vítimas... O presidente Joe Biden afirmou que o governo federal poderá ajudar os estados. O prefeito da cidade de Houston, no Texas, afirmou que 1,3 milhões de pessoas de sua cidade estão sem energia elétrica. A prefeitura da cidade pediu para que as empresas que ainda têm energia elétrica abram suas portas para que as pessoas possam se aquecer. Olha só que situação. E a vacinação, por causa desse frio, foi interrompida lá. As autoridades no estado pedem para que as pessoas não levem aquecedores a propano para dentro de casa e nem churrasqueiras portáteis. Há risco de envenenamento por monóxido de carbono. Olha só. A campanha de vacinação também parou e não deverá voltar antes do fim de semana. O sistema de energia do estado falhou. O frio
atrapalha a geração de energia eólica e as distribuidoras não conseguem atender o excesso de consumo. As operações navais, a produção de óleo e gás e o trabalho nas refinarias também foram interrompidos. A expectativa é que a onda de frio prossiga até a sexta-feira. A previsão de mais neve e chuva gelada lá no local. Os Estados Unidos estão cobertos por uma massa de ar ártico e isso tem feito as temperaturas caírem. No Nebraska foi registrado a temperatura de menos 35 graus. Em Dallas, no Texas, foram marcados menos 17 graus. Imagina só, né, Dani, se aqui, quando a gente tem menos 1 grau, já é muito frio. Imagina lá, então, que chega a menos 35 graus. Imagina só essa situação e o que aquelas pessoas estão passando, né, tendo que buscar formas de se aquecer e, infelizmente, já temos óbitos por causa desse frio que está acontecendo lá. É uma situação, assim, bem complicada mesmo, né, Dani? Exato, tá. É a questão de como está acontecendo, né, essas mudanças climáticas muito rigorosas. A gente até tem uma noção, porque aqui na nossa região do Rio Grande do Sul, que essas épocas de ano já deveriam estar bem quentes, não um calorão, a gente está passando por umas ondas de frio. Por exemplo, hoje de manhã já estava mais friozinho, mais fresquinho. Então, a gente vê aqui o quanto está mudando essas questões climáticas, né? E para encerrar, antes da gente chegar ao final desse Café Bom Dia, dessa quarta-feira, eu trago a informação, então, em relação ao Big Brother, né? A gente não pode terminar sem falar sobre ele. Ontem aconteceu, então, a eliminação, a terceira eliminação, e aconteceu que o Nego Di, o nosso representante aqui do Rio Grande do Sul, acabou saindo da casa com uma rejeição de 98,76% dos votos. A maior rejeição já da história do Big Brother Brasil. Então, o Nego Di acabou sendo eliminado, né, num paredão que era um paredão triplo, e já está, então, aí fora da disputa do prêmio, né? A gente tinha o único representante do Rio Grande do Sul, que era ele, né? Acabou, então, sendo eliminado na terceira semana. Então, a gente já se encaminhando aí para o final do programa, aqui do programa do Café Bom Dia. E antes, então, já vou me despedindo, mas traga também para a gente aí a informação sobre como vai estar o tempo, né, para essa nossa quarta-feira. Eu acho que hoje não vai chover, né, mas a gente não tem como saber se vai acontecer ou não vai. Então, para você que está nos acompanhando, eu espero que vocês tenham uma ótima quarta-feira. A gente se encontra amanhã a partir das 8h30 da manhã. E para ti também tá aí um ótimo dia, tá bem? Exatamente, Dani. Olha, você acertou, né? A previsão que nós temos aqui é que não vai chover, então, previsão para esta quarta-feira é de céu claro, com predomínio de sol ao longo do dia. Mínima de 12 graus, né? Um pouquinho friozinho agora de manhã, mas a máxima chega a 29, quase 30 graus. Não temos a previsão de chuva e a umidade do ar fica em torno de 39%. E essa previsão de tempo firme, de sol, ela segue até o resto da semana. Dani, então, agradeço a sua companhia aqui nesta quarta-feira. Como tu disse, né, já estamos chegando aqui ao final do programa e nós agradecemos a sua audiência, a sua participação. Lembrando que você sempre pode participar aqui conosco, conversando, trazendo informações, que a gente sempre vai interagir com vocês. Dani, então, um bom dia para você e também para você de casa, uma excelente semana e nos vemos amanhã a partir das 8h30 aqui no Café Bom Dia. Até mais!